Boa noite, pessoal. Mais uma noite de estudos aqui no Grupo Espírita Rita de Cássia. Meu nome é Andréia, só para lembrar, e hoje eu estou trazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces, e nós vamos falar sobre os itens 69 e 70, que é a prece por um criminoso. Antes da gente entrar diretamente, propriamente dentro do contexto dos itens 69 e 70, eu vou só dar uma pincelada nesse item 1 desse próprio capítulo da coletânea de preces. Só para a gente trazer dentro da gente o significado da prece, a força que a prece tem e qual é, na verdade, a força motriz que faz com que essa prece tenha o seu efeito. O item 1 desse mesmo capítulo 28 diz o seguinte: os espíritas sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada um a sua prece de acordo com as suas convicções, da maneira que mais lhe agrade, porque um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Então, pessoal, o que esse item 1 quer dizer para que a gente não esqueça, é que o pensamento é tudo. Não adianta eu falar aqui lindas palavras, profundas palavras, mas o meu coração elas não vêm de dentro do meu coração, elas não vêm da minha vontade, do meu desejo do bem por aquele que é o objeto da minha prece. O pensamento é a força motriz que constrói, que transforma, que restaura, que resgata. Então, nas nossas preces, vamos colocar os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores desejos. O tema não é fácil, pessoal, porque essa prece em que a gente coloca o nosso coração, o nosso desejo do bem por aquele ser, seria a prece por um criminoso. Não é um conceito fácil, assim como também não é dentro do nosso evangelho, desse legado que Jesus deixou para a gente. Também não é fácil quando ele fala para a gente amar aos nossos inimigos. Mas vamos juntos aqui, nós aqui juntos, nos aquecendo nessa fogueira do Evangelho do Mestre Jesus. Vamos tentar esmiuçar, entender e ver uma maneira da gente começar a praticar, exercitar esse amor que Jesus nos ensinou. Ainda não somos capazes, mas precisamos dar o primeiro passo. O próprio André Luiz fala isso para a gente no livro Respostas da Vida, psicografado por Chico Xavier, mas a gente precisa começar. Uma vez que a gente começa, a gente não para mais, a gente não regride, não é isso que a nossa doutrina diz? Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos para frente e para o alto, vamos exercitar, vamos ver qual é o melhor caminho, vamos ver o significado da prece por um criminoso. Tudo faz parte de um processo. A gente não vai chegar no 10º degrau da escada sem passar pelo 1º, 2º, 3º e assim sucessivamente. Então, vamos lá, pessoal. Lembrando mais uma vez, a forma não é nada. O pensamento é tudo. Não adianta palavras vazias ao vento, não adianta palavras bonitas que não têm a força do nosso desejo, que não tem o nosso coração e que não toque o coração do outro. Então, vamos agora para o trecho, para o item 69. Lembrando, a gente vai estudar os 69 e 70, que fazem parte desse título de prece por um criminoso. Vamos ler juntos aqui, pessoal. Prefácio. Se a eficácia das preces fosse proporcional à extensão delas, as preces mais longas deveriam ficar reservadas para os mais culpados,
porque mais lhes são elas necessárias do que aqueles que santamente viveram. Pessoal, o que ele está querendo dizer aqui? Porque a pessoa faz uma prece gigantesca. Na verdade, 1 minuto de pensamento que você dedica, a maioria dos grupos espíritas tem agora, por conta da pandemia, nós aprendemos a usar a tecnologia e fazemos uso dela para as nossas vibrações, para as nossas orações pelos necessitados. Então, tem sempre alguém pedindo oração para fulano de tal, está no hospital tal, vai fazer uma cirurgia. Não precisa fazer uma prece gigantesca com palavras difíceis. Não, pede a Jesus no teu coração 1 minuto, mentaliza essa pessoa e fala: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, derrama tuas bênçãos, Senhor, e o remédio e a transformação, a cura e o resgate necessários. E 1 minuto você vibrando isso, tem uma força muito grande. Mas é só 1 minuto, Andréia. Poxa, uma cirurgia tem que ser uma prece grande. Não, é isso que o texto está dizendo para a gente. Quem é muito culpado, então mereceria uma prece gigantesca. E quem vive de uma maneira mais, vou usar as palavras do texto, mais santificada, seria uma prece curtinha. E não é assim que funciona. A força do pensamento, a intensidade, a eficiência, ou melhor dizendo, eficiência não, o conceito de eficácia dessa prece, que tem a ver com o objetivo que a gente deseja, né? A gente alcançar esse objetivo que a gente deseja. Então, a eficácia da prece está na força motriz do nosso pensamento. Então, vamos sempre nos lembrar disso. Não adianta a prece compridona. Mas, Andréia, uma prece de um determinado trabalho, ela é mais longa. Sim, você está fazendo um trabalho de desobsessão, ou você está fazendo uma prece de encerramento de um trabalho bonito. Então, pode ter uma prece mais longa? Pode, mas isso não está diretamente ligado à eficácia da prece. Preces mais longas, eu lembro que eu frequentava a Casa Espírita Nefas, Núcleo Espírita Fraternidade, Amor e Sabedoria, e a dona Zeni, no encerramento de um trabalho muito bonito que tinha na sexta-feira, ela fazia uma prece longa, às vezes levava quase 10 minutos, mas ali, na realidade, era uma prece em que a gente entrava dentro daquela vibração. Nós vibrávamos pelo planeta, nós vibrávamos pela população carcerária, nós vibrávamos pelos necessitados, nós vibrávamos pelas pessoas que estavam nos hospitais. Então ela acabava se tornando um pouco mais longa. Mas isso não quer dizer que só porque ela é longa, a eficácia dela é maior. Vamos entender, pessoal, lembrando o item 1, a força do nosso pensamento é que tem a ver com a eficácia da nossa prece, ou seja, com aquele objetivo que a gente deseja. No livro Nosso Lar, no capítulo 37, a irmã Veneranda, uma das pouquíssimas dentro daquela colônia Nosso Lar, que teve a oportunidade de conversar com nosso Senhor Jesus Cristo, ela fala sobre a força do pensamento na eficácia da prece. Então, meus irmãos, vamos lembrar disso. Aqui, a eficácia da prece, ela não é proporcional ao tamanho da prece. Não que não possa ter prece longa. Dentro de um trabalho, faz parte do procedimento daquele trabalho e a gente entra dentro daquela vibração. Tá beleza? Tá ótimo, claro que sim, mas não vamos nunca relacionar o tamanho da prece ou palavras lindas à eficácia da prece. Não há essa correlação e é isso que o texto diz para a gente. Ele diz mais, agora em vermelho, pessoal, aqui, vamos ler juntos. Recusá-las aos criminosos, recusar as preces aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgar as preces inúteis para os criminosos, julgar as preces inúteis quando um ser humano, um homem, tenha praticado esse ou aquele erro, seria pré-julgar a justiça do Altíssimo. Seria nós tomarmos, às vezes, de juízes divinos. E nós não somos juízes, muito menos
juízes divinos. Você pode falar, não, Andréia, mas eu sou juiz sim, eu passei lá na prova de juiz. Toda vez que a gente falar de juiz aqui, meu irmão, minha irmã, é juiz das coisas divinas, juiz da moral divina, não da moral humana, muitas vezes, na grande maioria das vezes, evada de hipocrisia, de máscaras. Tá, pessoal? Então, quando a gente nega a prece a um criminoso, a gente está tentando ali tomar o posicionamento de juiz divino, coisa que nós não somos. O item 69, ele remete a gente para o capítulo 11, item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá, vamos passar para lá, para esse item, mas antes vamos fazer aqui algumas reflexões, né? Porque, pessoal, é muito difícil. Andréia, você está falando, não sou eu não, né? É o texto aqui. Eu só não quero dizer que é fácil, porque é muito difícil a gente orar pelo criminoso, pelo estuprador, pelo assaltante, pelo assassino, pelo estelionatário, pelo ladrão, por aquele que de alguma maneira fere outro ser humano. Mas, meus irmãos, da mesma forma que Jesus falou, amai aos vossos inimigos, não vamos ver isso como diretamente amar, sendo parte de um processo de aprendizado que não ocorre de um momento para o outro, de uma hora para outra. Vamos pensar qual seria o primeiro degrau dessa escada que a gente precisa subir para evoluir. E orar por um criminoso, da mesma forma, fazendo uma analogia, amar os nossos inimigos, qual seria o primeiro degrau? O primeiro degrau é a gente aprender a não odiar. Se a gente não está odiando, se a gente não está rogando praga, se a gente não está maldizendo, a gente já começa a entender a primeira parte desse processo de aprendizado. Então, não vamos tentar começar lá tentar pular do primeiro para o 10º degrau. Não, vamos pelo primeiro, e o primeiro é a gente não odiar. Para as nossas reflexões, Vamos pensar aqui, será que a gente pode se colocar na posição de julgar a quem quer que seja? Somos espíritas aqui, meus irmãos, minhas irmãs, e nós sabemos que temos vidas anteriores. Nós reencarnamos inúmeras vezes e hoje nos encontramos aqui no planeta nessa condição moral em que nos encontramos, cada um de nós, eu, você, todos nós, cada um ali dentro do seu grau de evolução. Será que a gente pode se colocar na posição de julgar? Não, mas eu vivo de acordo com a lei divina. Talvez você até viva hoje, talvez sim. Mas nós acreditamos, somos espíritas, nós acreditamos, e a base da nossa fé é a reencarnação. Então eu te pergunto, você tem como dizer o que você fez ou deixou de fazer nas outras encarnações? Vamos refletir sobre isso. Tem mais aqui um outro item para reflexão. Quais são mesmo os 2 principais mandamentos que Jesus consagrou? Ele pegou os 10 mandamentos, ele reduziu em 2 e disse que ali estavam todos os outros mandamentos. Vocês lembram aí, pessoal, qual foram esses 2 mandamentos? Então, eu vou falar aqui rapidinho para a gente ganhar tempo. O primeiro mandamento, ele falou, amar o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua energia, com toda a sua força, com todo o seu amor. Esse é o primeiro mandamento. Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, mais importante mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Dentro da premissa desse segundo mandamento, está ali, pessoal, bem claro como o dia. É amar ao próximo como a si mesmo. Dentro dali a gente encontra o quê? Não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Então,
Vamos sempre pensar no outro dessa forma. Será que eu gostaria de ser tratada assim? Será que se o meu filho cometesse um crime, a minha filha cometesse um crime, eu gostaria que ele fosse tratado, odiado dessa maneira? Maldito dessa maneira por outras pessoas? Onde está a misericórdia de nós que nos dizemos cristãos? Ah, mas você quer que eu ame o estuprador? É muito difícil, eu não amo, eu seria hipócrita de dizer para vocês que eu amo, claro que não, mas eu já não odeio. Ah, e foi de um dia para o outro, porque você leu o evangelho num dia, no outro você já não estava odiando? Não, eu tive que praticar. Conforme a gente vive o dia a dia, e a gente precisa sair para trabalhar, a gente lê as notícias, a gente tem todas as tarefas do dia a dia, você vai vendo uma notícia aqui, uma notícia acolá, um assassinato de um trabalhador, um estupro de um menor, ou de qualquer pessoa. São crimes hediondos, crimes em que a maldade do ser humano fica muito viva. Quando a gente não odeia, é melhor. A doutrina espírita é maravilhosa porque ela não nos proíbe de nada. Agora, se a força da nossa oração, se a força de tudo aquilo que a gente quer ser, quer evoluir, está no nosso pensamento, se a gente vê, por exemplo, aqueles programas que repetem o assassinato, repetem um crime 10 vezes, pessoal. Vocês acham que no final do dia, depois de ficar 3 ou 4 horas daquele programa, vendo o apresentador repetir aquele crime de estupro, de assassinato, 3, 4, 5 vezes, você acha que você vai estar com a mente como? Com o que é que você está alimentando os seus pensamentos e a sua mente? Porque da forma que você está alimentando a sua mente, é exatamente o que ela vai construir e produzir. Sentimento de angústia, de raiva, de mágoa. E se a gente começa a colocar na nossa mente sentimento de perdão, se a gente começa a ver aquele criminoso e pensar, meu Deus, um dia eu posso ter cometido esse crime. E provavelmente nós cometemos todo tipo de crime. Para vocês terem uma ideia, ainda também lá no livro Nosso Lar, uma senhora, onde o André Luiz, ele, quando chega em Nosso Lar, ele vai morar na casa dela, depois que ele sai do hospital, né, que ele vai para tratamento. Então, ele sai do hospital e ele vai para a casa do enfermeiro Lísias. E a mãe do Lísias, a dona Laura, ela é um espírito bastante evoluído. Então, quando ela chega em Nosso Lar, o esposo dela já estava em Nosso Lar e eles pedem, né, gostariam de saber, até para dar continuidade, eles vão reencarnar, né? O marido, na verdade, já nessa ocasião, ele já tinha encarnado e ela está prestes a voltar para o planeta encarnada. Então, antes disso, eles pedem para ver coisas do passado. Eles só podem, são espíritos evoluídos, eles só podem retornar, é uma regra na colônia Nosso Lar e provavelmente em várias outras colônias espirituais. Você só consegue voltar até 3 encarnações. Porque se você voltar mais, a estatística provavelmente, eu não tenho certeza disso, mas é de que você vai enlouquecer com os tipos de crimes que você cometeu, que eu cometi, que nós cometemos. Então, quando a gente for olhar o criminoso, que a gente não fique martelando aquele crime toda a vida, porque a forma mental que a gente vai estar criando é de angústia, porque todo crime, ele causa na gente essa angústia da raiva, da mágoa, do sofrimento, da dor, não é isso? Então, vamos começar não odiando, né? Vamos lembrar dos mandamentos de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, né? Vamos verificar, será que eu estou em posição de julgar, né, pessoal? Então, seguindo aqui, o texto, o item 69, ele manda a gente para cá, para o item 14. Vamos ver aqui o que diz o item 14, pessoal. Então, o item 14 diz o seguinte: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos
que Deus deu ao mundo. Um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, as quais o perdão e a misericórdia, pessoal, olha, o perdão e a misericórdia serão concedidos se eles se arrependerem, como também para nós, pelas faltas que nós cometermos contra a lei de Deus. Pessoal, aqui, ó, deveis amar os desgraçados, os criminosos. Vamos com calma, vamos começar não odiando. Vamos juntos, vamos devagarzinho, que a gente vai chegar lá. Mas vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo fim. Amar, o conceito de amar, como Jesus ensinou pra gente, ele é muito difícil. Então, quando a gente começa não odiando, nossa, já é o primeiro passo. A gente está falando da verdadeira caridade. A verdadeira caridade, de acordo lá com o Livro dos Espíritos, no item 866, sabe? Ela é benevolência, ela é indulgência e ela é perdão, não é isso? No caso da verdadeira caridade, sabe? Ser benevolente é agir de boa vontade para com quem quer que seja. É essa misericórdia que a gente precisa ter pelo criminoso. Essa benevolência é pensar no próximo também, e não só na gente, não só nos nossos problemas, não só nas nossas prioridades e nas nossas urgências. Pessoal, a benevolência tem o caráter da doação, da gente se doar em primeiro lugar. Nessa questão da gente não ser egoísta, né? Pensar no por que alguém pode ter feito tal crime. Eu trabalhava na Cinelândia, eu passava ali pelos Arcos da Lapa e tinha aqueles garotos ali cheirando cola e com caco de vidro, com faca, assaltando os outros. Eu ficava com muito raiva, eu ainda não conhecia a doutrina. E quando eu conheci a doutrina, e eu lembro deles, olha pessoal, eu falar isso, né? Olha que egoísmo, eu nasci num lar próprio, era humilde, porque eu morei ali, né, no Amarelinho de Irajá, de frente com o Ceasa, né? O pessoal diz que aquilo ali é comunidade, mas eu tinha casa, o apartamento, a gente tinha onde morar, a gente não passava frio, a gente não morava na rua. Eu tinha pai, eu tinha pai, meu pai faleceu dia 3, pessoal, olha isso, né? Até o dia 3 eu tinha pai, eu tenho mãe, graças a Deus, e como é que nunca me faltou o pão? Meu Deus, a gente sempre teve fartura. Eu estudei, meu irmão estudou. Então, assim, nunca faltou nada pra gente. E esses meninos e essas meninas? Eles já nascem na rua, eles já nascem sofrendo. Eles aprendem a lei do mais forte. Eles sofrem todo tipo de violência possível e imaginável. Meu Deus! Como que mesmo que eles estejam ali cometendo crimes, machucando outras pessoas, quem somos nós que tivemos a oportunidade de nascer num lar com pai, mãe, com comida, com teto, sabe? Quando a gente deixa o egoísmo de lado e pensa que alguma coisa pode ter acontecido para que eles cometessem esse tipo de crime, então a gente começa a deixar de odiar. Esse é o caminho, pessoal, sabe? Fica mais fácil e a própria doutrina vai dizer isso para a gente literalmente, já, tá? Então, aqui esse trecho do texto diz que quando a gente começa a não odiar, a gente, nesse momento, a gente também passa a ser alvo da misericórdia divina, porque a misericórdia divina vai ser concedida para eles e também para a gente que não é santo e vive cometendo infração contra a lei de Deus. Essa é a benevolência da caridade verdadeira.
Indulgência, meus irmãos, indulgência é a misericórdia, a compreensão, a tolerância com as atitudes alheias. Isso que eu contei sobre esses meninas que ficam lá na Lapa. A indulgência, pessoal, é essa virtude que atua no nosso pensamento toda vez que a gente estiver julgando, analisando ou refletindo sobre o outro. Essa virtude é a gente não odiar, sabe? Finalmente, dentro dessa caridade verdadeira, segundo o item 868 do Livro dos Espíritos, tem o perdão das ofensas. Aí aqui é o texto da pergunta 866. Pessoal, diz o seguinte: finalmente, o perdão das ofensas nos coloca na posição de não mais odiar. E aqui ele dá para a gente a dica de como a gente vai começar a amar os nossos inimigos, a orar pelos criminosos e ter caridade para com eles. Ele diz mais, ele diz que a virtude, que o perdão das ofensas é essa virtude que triunfa sobre o ressentimento, que triunfa sobre o ódio, sobre o rancor, sobre o desejo de vingança, sobre o desejo de punir de acordo com o nosso próprio julgamento. E eu volto a perguntar, de acordo com aquele nosso item para reflexão anterior, será que a gente pode se colocar nesse lugar de juiz das verdades divinas? Juízes da moral? Será que podemos, meus irmãos? Será que nós podemos apontar o dedo para quem quer que seja? Vamos refletir profundamente sobre isso. Será que nós podemos? Pessoal, a gente estava falando ali sobre a caridade, né, para com os criminosos, que é o item 14, que o texto remete a gente para lá. Então, para a gente refletir, qual é uma das frases que sintetiza o objetivo da doutrina espírita? O que a doutrina fala para a gente sobre a caridade? Como é que é, pessoal? Vamos lá, ó. Fora da caridade não há salvação, não é isso? Então, meus irmãos, para a gente refletir, fora da caridade não há salvação. E a gente começa a praticar a caridade quando a gente simplesmente deixa de odiar. Aí é o primeiro passo para aprender a amar, em nome de Jesus. Vamos seguir aqui que o tempo é curto. Continuando, o item 14 diz o seguinte: considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem vós negardes perdão e comiseração, porque por mais das vezes eles não conhecem Deus como vocês conhecem, como nós conhecemos, e muito menos vai ser pedido a eles do que vai ser pedido a nós. Porque, meus irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a máxima que Jesus traz para a gente, que conhecendo a verdade a gente se liberta das nossas fraquezas. Ok, mas conhecer significa exercitar, colocar em prática as verdades divinas. Então, quem não conhece tem muito menos culpa. Quem já conhece, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, seguindo aqui, pessoal. Esse item 14 fala mais. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porque o juízo que vocês proferirem ainda mais severamente vai ser aplicado a vós. E vós precisais de indulgência para os pecados em que, sem cessar, incorreis.
O que ele está dizendo aqui para a gente? Não julga. Não julga, porque com o mesmo peso que você julgar, você vai ser julgado. Tenha indulgência para com os pecados que, na verdade, vocês cometem, nós cometemos sem cessar. Olha o que ele diz mais. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, do Deus de pureza, e que o mundo nem sequer como falta leve considera. Voltando para o nosso lar, pessoal, eu uso o nosso lar porque é o que eu estou fazendo um estudo aqui no outra casa espírita, e ele é muito rico, sabe? Lá no nosso lar, uma senhorinha é resgatada do umbral depois de muitos e muitos anos no umbral, sabe? Dezenas de anos no umbral. E ela fica ali aturdida porque ela não entende por que ela foi parar no umbral. Por quê, pessoal? Ela tinha fazendas e ela diz que ela deixou dinheiro para pagar a missa durante um ano para encomendar a alma dela. Olha isso, dinheiro para pagar a missa. Quem é pobre não pode pagar a missa, babou, né? A alma tá lascada. Não, sabe? E ela tinha escravos. E aí o André Luiz começa a interrogar ela, e aí uma enfermeira, a Narcisa, chama ele e explica para ele que ela não que ele fica penalizado com a situação dela. Então explica que ela tratava os escravos, né? Ela diz que tratava bem, mas olha só, ter escravo antes de 1888, meu Deus, escravizar outro ser humano, era lei, podia. Era lei do homem. E eu pergunto para vocês, quer dizer, não era nem falta grave na lei do homem, pelo contrário, era lei que podia, você fazer à vontade. E perante a lei de Deus, meus irmãos, essa senhorinha, ela separava, assim que nasciam os bebês, ela separava, porque as mães ficavam muito carinhosas e deixavam de trabalhar segundo a concepção dela. Ela separava esposo e esposa para que eles rendessem mais no trabalho. E causava dor, e causava sofrimento. E isso sequer era uma falta leve perante a lei dos homens. E perante a lei de Deus, será que nós não fomos aí capatazes? Será que não fomos donos de engenho? Quem fomos nós? Quem somos nós hoje? Vamos refletir sobre isso, pessoal. Vamos pensar nisso. Aqui, ó, eu trouxe aqui um trecho de Mateus, capítulo 7, em que Jesus fala: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. Jesus disse mais, no versículo 3, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Repara, pessoal, que todo o discurso de Jesus, ele não fala diretamente assim, amai ao seu próximo. Amar o seu próximo, sim, como ama a si mesmo. Mas repara que essa máxima, ele vem ensinando a amar. E tem vários, né, detalhes. Olha só, outra dica forte. O primeiro passo, não vamos odiar ninguém. Vamos entender que a gente não pode se colocar nesse papel de juiz das verdades divinas. E o segundo, aqui tem mais uma dica, eu não sei, não há uma ordem, sabe? Mas julgar o outro com rigor. Quem somos nós? Quando a gente para de julgar com rigor, quando a gente olha para a gente mesmo e vê, será que eu não estou fazendo isso também? E aí a gente puxa o freio de mão, não é isso? E para de julgar. Olha só, já é um grande passo. Não odiar, não julgar com rigor. Mas, Andréia,
Para eu me relacionar com alguém no trabalho, na faculdade, na minha família, entre os meus amigos, no clube, na igreja, no centro espírita, eu preciso fazer um julgamento básico? Sim, claro, sim. Não, pô, fulano é assim, não gosto muito desses assuntos, eu não vou ficar nesse grupo, eu vou para outro grupo que fala de uma coisa com o qual eu tenho mais afinidade. Sim, esse é um julgamento básico que todo mundo precisa fazer todos os dias, inúmeras vezes até, dependendo das relações que você mantém no seu dia a dia, não é isso? Mas o que a gente está falando aqui é julgar com rigor, é julgar aquele que a gente acha que cometeu algum erro, que cometeu algum crime. Quando a gente não odeia e não julga com rigor, a gente, na realidade, está protegendo a nós mesmos. Porque à medida que a gente usar, o rigor que a gente usar vai ser usado contra a gente. Então, essa passagem de Mateus no capítulo 7, ela é muito importante para a gente. Seguindo aqui, pessoal. A verdadeira caridade, que é essa que a gente falou aqui, né, do item 866 do Livro dos Espíritos, que é benevolência, indulgência e o perdão das ofensas, tá, pessoal? Então, vamos ver aqui, ó, a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que são adicionadas a essa esmola. Não! Não é apenas isso que Deus exige, o que Deus pede de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que usais sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. A caridade sublime que Jesus ensinou consiste na benevolência para com o próximo. Lembra que a gente viu ainda agora o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. É isso que o texto traz para a gente, pessoal. É essa profundidade, sabe? É a caridade. O que é a caridade? Nós vimos benevolência, indulgência, perdão das ofensas. O que é a caridade? A dona Zini, que era a nossa mentora maior lá no Nefas, e ela também desencarnou ano passado, ela dizia para a gente que a caridade é o amor em ação. A caridade, embora ela pareça um substantivo, não, ela é um verbo. Ela conjuga em cada uma das suas letras o verbo amar ao próximo. Amar com benevolência, amar com indulgência, amar perdoando as ofensas. Poxa, mas engraçado, então, caridade, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Olha isso, pessoal. Isso tudo são aqueles primeiros passos para a gente amar conforme Jesus nos amou, conforme Jesus nos ama. Para que a gente possa entender a infinita misericórdia divina na nossa vida, na vida das pessoas que nós amamos, na vida de toda a humanidade. Louvado seja o nome de Deus, gente. É muito lindo. Vamos praticar, pessoal. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos juntos. Nenhuma ovelha, Jesus falou que ia ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Mas vamos começar a praticar. Não precisa amar o inimigo, não, é devagar, é não julgando com rigor, é tendo benevolência, é fazendo a caridade, um pensamento de caridade, um pensamento de amor, um pensamento de perdão. Olha que lindo! Pessoal, eu trouxe aqui esse resumo aí, benevolência, a pergunta 886 lá do Livro dos Espíritos, né?
verdadeira caridade, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade, de acordo com a doutrina espírita. Seguindo aqui, o item 14 ainda. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. Essa é a verdadeira caridade. Está aqui, ó. Essa é a verdadeira caridade. Eu vou botar em vermelho aqui para a gente, refletir sobre isso. Orar por eles não é fácil. Andréia, tem o estuprador e a vítima. Tu está dizendo que eu tenho que orar primeiro pelo estuprador? Não, eu não estou falando nada disso. Não, porque a gente não pode ser hipócrita, pessoal. Jamais, de forma nenhuma. A gente começa, o nosso coração, pode ser que alguém seja diferença. Eu não estou dizendo que isso é determinismo, não há determinismo. Cada um de nós é um universo que só Deus conhece. Que às vezes a gente toma a verdade como se a gente soubesse tudo do outro. Muitas vezes a gente não sabe nem da nossa vida, não é isso? Então, na realidade não há determinismo, mas via de regra, quando a gente vê a notícia de um crime, sabe de alguma coisa relativa a um crime, a gente pensa na vítima e nosso coração, ele imediatamente, ele tenta mandar alguma energia de luz para a vítima. E isso não está errado. Não há uma ordem. Conforme a gente for se elevando, se a gente não pensar no criminoso, naquele que cometeu o deslize, com ódio, caramba, a gente está caminhando para caramba. A gente está evoluindo. É isso. Se você conseguir, pelo menos, dedicar 10 segundos para o criminoso e falar: Senhor Jesus, derrama a tua misericórdia por ele. Ele também não sabe o que faz. Ele ainda não te conhece, Senhor. Senão não faria isso. Já é um grande avanço. Vamos devagarzinho. A evolução, ela não dá saltos. Ela acontece a partir de processos. É assim na ciência, é assim na natureza, é assim em tudo que nos cerca. Diz mais aqui o item 14. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável. A gente tem que expurgar ele da face da terra. Essa pena aí que deram para ele é muito branda. Para um ser desse tem que morrer. Não é isso que a gente fala? Vê esses programas que repete aquilo 500 vezes, que a nossa cabeça fica cheia de angústia e agonia. Tem mais é que morrer, tem mais é que passar por isso. Não é isso que a gente fala? Olha, só de falar, a gente já se inflama com uma energia negativa. Que a gente não tenha ódio, que a gente fala: caramba, esse não sabe, eu já estou imaginando onde ele vai parar. Misericórdia, Senhor. Duas palavras. Coloca ali o máximo de amor e de caridade que você puder. Misericórdia por esse criminoso, Senhor. Derrama tuas bênçãos, Senhor, sobre a vítima. Senhor, dê entendimento para a vítima, mestre amado. Mas tenha misericórdia pelo criminoso, Senhor. Que aí a gente já está deixando de odiar. E ele diz aqui: não é assim que vocês têm que falar. Observai o vosso modelo, o Mestre Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Que diria Jesus se visse junto dele um desses criminosos? O que Jesus diria? Como Jesus reagiria? Aí o texto diz para a gente: Jesus lamentaria por ele. Jesus ia considerá-lo um doente digno de piedade, de misericórdia, de caridade. Jesus ia estender-lhe a mão. Agora, olha que coisa linda essa doutrina, meus irmãos, minhas irmãs, é de luz. Olha o que a doutrina fala para a gente. Na verdade, em realidade, vocês ainda não conseguem fazer isso.
Eu não consigo, é como eu venho falando ao longo do trabalho de hoje, a gente ainda não consegue. Talvez tenha algum dos irmãos que já consiga, mas via de regra a gente ainda não consegue. A gente ainda não pode fazer o mesmo que Jesus. Aí olha que coisa linda, pessoal, ó, vamos ler juntos aqui. Mas pelo menos vocês podem orar por ele, assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda tenha que passar na terra. Pode esse criminoso ser tocado de arrependimento se a gente orar com fé. Que lindo, pessoal. Não é isso? Deixa eu dar uma... é tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Esse criminoso, ele é o próximo que Jesus fala, amar ao próximo como a si mesmo. Então, ele é o mesmo próximo como o melhor dos homens. A alma transviada e revoltada desse criminoso foi criada assim como a nossa alma, para se aperfeiçoar, para evoluir, para conhecer as verdades divinas, para ser melhor. Ajudai-o, pois, a sair do Pantanal, do lameiro, e orai por esse criminoso. Vamos refletir sobre isso, pessoal. Então, meus irmãos, para encerrar o trabalho de hoje, o item 70 é a prece em si. Meus irmãos, refletindo sobre tudo que a gente falou, vamos orar juntos? Todos nós juntos? Vamos ler juntos, esse texto está na tela. Vamos ler juntos, vamos sentir juntos, vamos aprender juntos a praticar a vontade de Deus, a praticar essa orientação do Mestre Jesus. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Item 70, prece. Senhor, Deus de misericórdia, não repele, Senhor, esse criminoso, não afasta, Senhor, esse criminoso que acaba de deixar a terra. Senhor, a justiça dos homens castigou esse criminoso, mas não isentou ele da tua justiça, mestre amado. Se o remorso não lhe penetrou o coração, Senhor, tira dos olhos a venda que lhe oculta a gravidade das suas faltas. Mostra para ele, Senhor, onde foi que ele errou. Senhor, possa o arrependimento desse criminoso merecer de ti, Senhor, o acolhimento benévolo e abrandar os sofrimentos da sua alma. Possam também, mestre amado, as nossas preces aqui, Senhor, esse grupo reunido do Grupo Espírita, Senhor, Rita de Cássia, nós estamos aqui, que possam as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe esperança e consolação. Estamos orando, mestre amado, por todos os criminosos, Senhor, por toda aquela população carcerária, mestre amado. Do fundo dos nossos corações, estamos dando o primeiro passo para aprendermos a amar verdadeiramente como tu nos ensinaste. Senhor, inspirar-lhes o desejo de reparar as ações mais numa nova existência e dá a eles, Senhor, força para não falharem, para não sucumbirem nas novas lutas em que eles têm que se empenhar. Senhor, tem piedade de todos esses criminosos, de toda essa população carcerária, mestre amado. Derrama sobre eles as tuas bênçãos. Pessoal, meu coração está com muita alegria, porque graças a Deus e graças a vocês que têm me dado a oportunidade de estudar junto com vocês eu estou aprendendo. Juntos nós aprendemos muito mais, juntos nós conseguimos evoluir muito mais. É claro, o empenho é individual, mas cada sacrifício individual resulta na evolução de todo o grupo humano, de toda a humanidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, uma noite abençoada. Muito obrigada por essa oportunidade de me deixar aprender com vocês. Que assim seja, chuva de bênçãos na vida e na casa de cada um de nós. Graças a Deus.